E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje estamos aqui para contar mais um relato, ou será uma história? Hoje é um relato, né? E o tema do relato é: o Chuck veio me pegar. Uou! Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no nosso canal e vamos ao relato. E é um moço, né? Um rapaz que nos conta, um senhor. Quer dizer, não senhor, é senhor já, né? 40 anos, né? Vamos lá. E aí, querubim, tudo certo? Meu nome é Ricardo, tenho 40 anos e hoje sou um cara bem resolvido, mas carrego uma história da minha infância que me arrepia até hoje. Acho que muita gente da minha geração vai se identificar, mas o que aconteceu comigo foi além de um simples trauma de cinema. O que será que aconteceu com ele? Tudo começou no final dos anos 80 para 90. Eu era um moleque de uns 7 a 8 anos, mais ou menos, quando eu assisti, escondido de meus pais, o filme do Chuck, o brinquedo assassino. Naquela noite eu não dormi. O problema é que o medo não passou no dia seguinte, nem na semana seguinte. Pelo contrário, ele se tornou algo físico. Eu comecei a sentir que não estava mais sozinho. Onde quer que eu fosse, eu vi um vulto pequeno, da altura de uma criança, sempre no limite da minha visão, me observando do escuro. Se eu ia ao banheiro à noite, via aquela silhueta passar rápido pelo corredor. Se eu estava em meu quarto, sentia o par de olhos fixos em mim, vindo de debaixo da cama ou de dentro do armário. Eu parei de comer direito, não dormia e vivia em um estado de pânico constante. Meus pais achavam que era só uma fase, mas eu estava definhando. Isso durou alguns meses, até que fomos visitar meus avós, no interior de Minas. Assim que chegamos, a minha avó, uma mulher muito sensitiva, me olhou de cima a baixo. Eu estava magro, pálido e com olheiras profundas. Ela não disse nada a meus pais naquela hora, mas no dia seguinte me pegou pela mão e disse: "Vamos ali visitar uma amiga, meu filho, venha comigo." E ela me levou à casa de Dona Zezé, uma benzedeira famosa na região. A casa dela tinha aquele cheiro de arruda e vela e a casa dela tinha aquele cheiro de arruda e vela de cera. Assim que entrei, Dona Zezé parou o que estava fazendo e ficou me encarando com um olhar sério. Ela não me perguntou o que eu tinha, ela simplesmente disse: "Tem uma sombra pequena grudada em você, menino." Ela começou a me benzer com um galho de arruda e com um copo d'água. Enquanto ela rezava, eu senti um frio absurdo e por um instante, juro que ouvi uma risadinha infantil e rouca, idêntica ao do filme, sumindo no ar. E Dona Zezé explicou para minha avó e depois também para meus pais. Algo ruim, uma entidade oportunista, tinha se aproveitado do meu pavor e que eu tinha visto algo, assistido algo, talvez na televisão, que causou aquilo. E aquela coisa não era real, mas tinha tomado a forma do que eu havia assistido, porque era assim que eu o visualizava. E essa coisa, estava se alimentando do meu medo. Então, após isso, eu contei. Tinha assistido o filme do Chuck escondido. Depois, e nesse momento, ela deu um puxão de orelha em meus pais, dizendo que eu não tinha idade para ver aquelas coisas de terror e que minha mente estava aberta demais. Depois daquele dia, o vulto sumiu. Nunca mais vi aquela silhueta pequena no escuro. Hoje, aos 40 anos, eu perdi o medo. Consigo ver filmes de terror numa boa, mas confesso uma coisa: eu não suporto bonecos. Bonecas de porcelana, ventrílocos, qualquer coisa que simule a forma humana me causa um desconforto muito grande.
e eu não abuso do sobrenatural. Respeito muito e é o que não conheço. E de vez em quando eu me pego pensando, o que era exatamente aquela coisa que decidiu que eu seria seu banquete? No caso, pelo. Tá sugando ele, né? Espero que essa história ajude a galera a entender que o medo não é só uma coisa da cabeça. Às vezes, ele é o convite para algo ruim chegar perto de você. Um abraço a todos do canal. Ricardo A. Ponto e né, o resto do sobrenome dele aqui. Cara, muito legal. Muito obrigado por ter mandado seu relato. E eu confesso que pra você, né? Eu tô em média dos 40 e poucos anos aqui, né? E realmente, né? Quando eu era pequeno também é quase perto dessa época que, né? O Chuck, né? Realmente dava medo, né? Hoje em dia, no caso, tem aí o filme do Chuck. O filho do Chuck é uma comédia, né? Não tem como ter medo daquilo, não. Mas quando a gente era pequeno, né? E não tinha tanta coisa pra ser vista. Era só tela quente e tela de sucesso, essas coisas assim, né? E a gente tinha muito pouco conteúdo pra gente assistir. Então, às vezes, quando a gente estava passando assim na frente da televisão, daí anunciava, e hoje na tela de sucessos vai ter Chucky, o brinquedo assassino, um exemplo, né? Nossa, aquilo ali doía por dentro até. E às vezes você ia dormir assim, daqui a pouco você tinha a impressão daquele vultinho tá passando perto da sua cama. Nossa, dava um medão, né? Então eu entendo bem o que o cara passou. Apesar que eu acredito que eu nunca fiquei assim, perseguido por isso, não, né? Mas realmente eu sei bem o que esse cara passou aqui, né, com relação ao Chuck, porque dava medo, né? Não sei se o jovem de hoje acho que não tem medo, né, dessas coisas, mas eu confesso que eu também, né, ficava apavorado com aquele danado, aquele Chuck, né? Mas foi um ótimo relato, eu gostei bastante, muito obrigado. Né, se vocês também se identificaram, né, com esse relato sobre o Chuck e tiver algum relato, a história que vocês vivenciaram, mande pro canal que eu vou contar aqui, né? E se você gostou do relato da história aqui do nosso amigo Ricardo, eu peço, mande seu relato também, né? E dê um like no vídeo aí, ok? Ficamos por aqui, até um próximo relato ou história. Valeu, pessoal, até mais.